Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Vamos para mais um episódio do nosso Café com Bíblia de todas as manhãs. Hoje, dia 15 de março, faremos a leitura e uma breve reflexão no texto que se encontra no Salmo 78, do versículo 1 ao versículo 8, que diz assim: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Este, meus irmãos, é um salmo didático, ou seja, um salmo de ensino de Asaf. E o que ele quer dizer aqui? Se nós voltarmos um pouco ao tempo nas Escrituras, nós vamos ver que Deus, quando levanta Abraão para ser o seu representante numa terra e para ser aquele que daria uma herança a toda a humanidade, ou seja, famílias e famílias seriam abençoadas por causa do nome de Abraão. Vemos ali, meus irmãos, claramente um propósito do Senhor para as famílias. Mas como Deus instituiria um propósito para as famílias sem que as famílias o conhecessem, sem que as famílias crescessem na sua presença? O que Deus faz, então, meus irmãos, já tempos após o período de Abraão, é determinar, mandar que Moisés viesse a escrever todos os feitos, toda a história do que estava acontecendo e dos antepassados num livro. E para que Deus mandou Moisés registrar tudo em um livro? Para que as gerações futuras viessem a conhecer o Senhor, o Deus que os libertou do cativeiro do Egito. Vamos ver, meus irmãos, em todo o desenrolar do Antigo Testamento, Deus sempre fornecendo ao homem a capacidade de conhecê-lo melhor. Deus sempre colocando à disposição do homem uma palavra para que o homem não ficasse fora do conhecimento de quem é o Senhor, para que o homem não vivesse a sua vida ocultando a presença de Deus, para que o homem não vivesse a sua vida, para que a nação de Deus não viesse a viver a sua vida naquilo que estava proposto, nas concupiscências dos seus corações. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Apesar de ter uma palavra escrita, apesar de ter uma história registrada, apesar, meus irmãos, da palavra ter sido transmitida de geração em geração, contando os feitos de Deus, contando quem é o Senhor, apresentando o Senhor às gerações futuras, ainda assim, quando nós chegamos, por exemplo, no livro de Juízes, o que vamos ver nos primeiros capítulos é que a palavra registra que a geração do livro de Juízes era uma geração que não conhecia ao Senhor e andavam nos pecados dos seus pais. Voltando para o Salmo 78, o que Asaf então diz aqui para o povo: observem as Escrituras, observem a palavra do Senhor, ensine seus filhos a andar no caminho do Senhor. Instrua seus filhos nas Escrituras, na palavra, apresente a seus filhos quem é Deus. Ele até se utiliza de uma metáfora até antes de nascerem. Apresente o Senhor às suas vidas, para que eles possam, como geração futura, e aí me remeto às palavras de Pedro no Novo Testamento, dar razão da sua fé. Conhecer com profundidade quem é o Senhor, e não só isso, poder também apresentar o Senhor conhecido
por causa da sua palavra, apresentá-lo a outras pessoas e também ensinar, através das Escrituras, às gerações futuras a respeito de Deus. Em resumo, meus irmãos, o que Asaf nos diz é que nós devemos transmitir a palavra de Deus aos nossos filhos. É que nós devemos ensinar, instruir, corrigir, exortar, como diz Paulo ao jovem Timóteo na sua segunda carta a este jovem pastor. Nós devemos, portanto, entender que antes de qualquer outro ensino, antes, meus irmãos, das nossas preocupações com a vida profissional dos nossos filhos, devemos nos preocupar com a sua vida espiritual. Antes de todas as coisas desse mundo, os nossos filhos devem conhecer ao Senhor, andar com o Senhor, ter amor pelo Senhor. E isso, meus irmãos, quem ensina são os pais. Isso não deve ficar a cargo exclusivamente de uma escola bíblica dominical, mas principalmente a educação cristã primária, ela parte da família, ela parte dos pais. Portanto, meus irmãos, cuide da sua família, cuide dos seus filhos, cuide da sua casa com a instrução através das Escrituras. Senhor, obrigado. É sempre motivo de agradecimento ao Senhor, porque o Senhor nos deixou uma palavra para ser conhecida, ensinada, ministrada sobre a nossa família. Nos ajude, Senhor, nos ajude em perseverança, nos ajude a entender, Senhor, que quando ensinamos a Tua palavra, nós nos aproximamos mais de Ti, Te conhecemos melhor e assim, Senhor, transmitimos esse conhecimento às nossas futuras gerações. Abençoe o dia do meu irmão, da minha irmã, seja com eles, Senhor, em suas dificuldades, suprindo cada uma das suas necessidades. É o que eu te peço e assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.